Oi, gente, espero que todos vocês estejam bem. A partir de agora, a gente vai dar uma analisada nas células eucariontes. Até então, a gente falou sobre célula procarionte e as principais diferenças de uma para outra. Então, nessa aula, eu vou deixar para vocês as principais características da célula eucarionte. A gente vai começar a analisar ela mais detalhadamente. Não vamos conseguir terminar hoje, então vou iniciar o conteúdo. Registrem no caderno as funções das estruturas que a gente vai ver hoje. E aí, quando eu postar o último vídeo desse conteúdo, eu vou cobrar essas anotações de vocês. Para ficar bem clara a diferença sobre esses dois tipos celulares, então a gente tem que perceber que as células eucariontes são aquelas que têm uma membrana nuclear, certo? Então, o material genético vai estar totalmente isolado dentro de uma região, enquanto que a célula procarionte ela tem o material espalhado pelo citoplasma, certo? E é isso que vai dar nome para essa célula, né? Eucarionte vai significar uma carioteca verdadeira, que é o nome dessa regiãozinha aqui que delimita o material genético, enquanto procarionte significa antes da carioteca. Então, nas células eucariontes, a gente tem um monte de organelas e cada uma delas vai ser responsável por uma função específica. A gente precisa pensar que a célula é praticamente um organismo inteiro. Então, ela vai ter uma organela para fazer determinada função. A partir de agora, então, a gente vai olhar para essas organelas celulares. Então, aqui eu coloquei uma imagem para vocês para identificar todas as organelas que serão encontradas dentro de uma célula procarionte. Como tem muitas organelas, a gente não vai conseguir ver todas hoje. Então, vou mostrar para vocês qual é o nome dessas estruturas e como que a gente vai identificar elas na célula. Vou começar aqui pelo número 1, que é essa bolinha cor-de-rosa pequenininha aqui no meio. Essa estrutura a gente chama de nucleolo. Ele é uma região interna a essa região aqui número 2, que a gente chama de núcleo. Então, sempre nucleolo, a região menorzinha, núcleo é essa estrutura que vai delimitar todo o material genético. Então, o DNA sempre vai estar armazenado nessa região, ok? Espalhado aqui nessa região do núcleo. O número 3 são essas bolinhas pequenininhas aqui que a gente já viu lá na célula procarionte. Essas estruturas são chamadas de ribossomos. Nas células eucariontes, elas vão estar totalmente aderidas a essa estrutura cor-de-rosa gigante aqui, que nós chamamos de retículo endoplasmático granuloso, ok? Que é aquele que vai apresentar vários grânulos que são essas bolinhas. A gente também pode chamar de retículo endoplasmático rugoso, ok? Ele atende por esses dois nomes. Então, grudadinho no núcleo, sempre a gente vai encontrar esse retículo, ok? Vocês podem usar uma sigla para identificar. Então, retículo endoplasmático rugoso ou retículo endoplasmático granuloso. E aí, logo embaixo do retículo endoplasmático rugoso, a gente vai encontrar o retículo endoplasmático liso. Por que ele ganha esse nome? Porque eu não tenho nenhum ribossomo aderido na superfície dele. Então, teoricamente, ele é liso. Ele vai apresentar uma função diferente do retículo endoplasmático rugoso. Então, aqui também a gente pode analisar, tá? Através de uma sigla, que vai ser REL. Ou também pode aparecer não granuloso, tá? Bem próximo ao retículo endoplasmático, a gente encontra essa estrutura amarelinha, que é o complexo de Golgi ou complexo golgiense. Essa estrutura vai parecer um monte de saquinhos achatados, né, que são responsáveis por inúmeras funções dentro da célula eucarionte, que a gente vai ver um pouquinho mais tarde. Aqui, estrutura número 9, parece uma pantufinha, né? São as mitocôndrias.
As mitocôndrias, se vocês olharem para elas têm uma estrutura bem parecida com células procariontes. Elas têm DNA próprio, esse DNA está espalhado. Então, acredita-se que a origem das células eucariontes foi quando um organismo muito grande, que vivia sozinho, começou a englobar pequenas bactérias que obviamente são procariontes, né? E essas bactérias passaram a viver dentro dessa célula gigante, se reproduzir ali dentro, e todo mundo começou a viver em harmonia. Então, assim que acredita-se, né, que a célula eucarionte tenha surgido. Mas depois, mais tarde, a gente fala mais delas. Essa estrutura número 13 são esses cilindros que a gente vai chamar de centríolos. Tá? Então, eles sempre vão estar organizados em um parzinho. E aí, depois a gente tem essas estruturas mais arredondadas na célula. Aqui a gente não consegue identificar com certeza qual é cada uma dessas organelas, mas a gente pode ter 3. Então, eu tenho ou lisossomos, peroxissomos, ou ainda eu vou ter vesículas, tá? Digestivas, que é quando, por exemplo, a minha célula ela precisa destruir uma bactéria, um vírus, então ela engloba essa estrutura de fora da célula e isola dentro de um lugar específico que a gente vai chamar de vesícula, certo? E importante, gente, eu vou mudar a corzinha aqui. Ao redor das nossas células, a gente sempre vai ter a membrana plasmática. A membrana plasmática ela tem a função de isolar a célula. Então, ela que controla o que entra e o que sai das nossas células, certo? Ela vai ter uma composição específica que vai auxiliar isso, né, a fazer essas funções. Então, todas as nossas células vão apresentar essa membrana plasmática e esse material aqui dentro, que é onde estão espalhadas as organelas, a gente chama de citoplasma ou citosol. Então, é aqui que vão acontecer todas as reações químicas da minha célula, ok? Substâncias vão ser produzidas, substâncias vão ser digeridas e por aí vai. Pessoal, então vamos começar analisando a diferença entre núcleo e nucleolo. O núcleo vai ser essa região maior aqui, representada de azul, que é responsável por armazenar o DNA. Como ele armazena o DNA, ele vai realizar o controle de todas as atividades da célula. Então, qual é a proteína que ela precisa produzir? Quando essa célula vai liberar substâncias para fora? Quando essa célula vai se dividir? Todas essas atividades, elas estão escritas no DNA da célula, e como o DNA está guardado dentro do núcleo, ele é o responsável por controlar essas atividades. Em hipótese alguma, o DNA sai de dentro do núcleo. Ele sempre vai ficar aqui guardadinho, tá? O DNA ele é uma fita dupla. A gente tem ele organizado desse jeito aqui. Então, é aqui que fica guardada todas as nossas informações em códigos que a gente vai ver mais tarde. Enquanto que o nucleolo, que é essa região aqui vermelhinha, né, essa região menorzinha guardada dentro do núcleo, é responsável por pegar esse nosso DNA e fazer uma cópia dele. Quando ele faz uma cópia, ele produz uma fita simples e não mais uma fita dupla, que a gente vai chamar de RNA. No nucleolo, especificamente, a gente vai produzir um tipo de RNA que se chama RNA ribossômico. Por que ribossômico? Porque ele vai sair e vai compor os ribossomos que estão grudadinhos aqui no retículo endoplasmático rugoso. Então, quando a gente for falar de comunicação entre o núcleo e a parte de fora, tá? O citoplasma, a única parte que pode sair de dentro do núcleo é o RNA. O DNA fica guardadinho ali dentro. Então, recapitulando, a diferença é que o núcleo armazena DNA, enquanto o nucleolo produz RNA para que esse RNA saia de dentro do núcleo e vá para a parte do citoplasma, especificamente no retículo endoplasmático rugoso, encontrar os ribossomos. Então, se a gente fosse olhar internamente para o núcleo,
a gente ia conseguir enxergar essas estruturas, né? Então, essa região aqui mais escura é o nucleolo, onde a gente vai encontrar RNA, né? E esses fios roxos espalhados aqui são a cromatina. O que seria a cromatina? É o DNA enrolado junto com proteínas. Essas proteínas que enrolam, desculpa, que enrolam o DNA para a gente se chamam histonas, ok? Depois que você forma o RNA aqui dentro do nucleolo, ele precisa sair de dentro do núcleo para chegar aqui no retículo endoplasmático e passar a receita das proteínas que vão ser produzidas, né? Então, existem esses poros nucleares, que é por onde vai acontecer a comunicação, tá? Do núcleo com o citoplasma da célula. Lembrando, em hipótese alguma, o DNA sai de dentro do núcleo, só o RNA levando a informação, tá? E a partezinha aqui que engloba todo esse material genético, né? A gente chama de carioteca ou de envelope nuclear, tanto faz. Grudadinho com o núcleo, sempre, tá? E isso faz com que vocês consigam reconhecer essa estrutura. A gente vai ter o retículo endoplasmático, que pode ser dividido, né, em granuloso ou rugoso e liso ou não granuloso. Função do retículo endoplasmático no geral, sem dividir eles, tá? Ambos vão transportar e armazenar substâncias, ok? Essas são as funções que eles compartilham. Se a gente tiver que falar a função específica de cada um deles, então, o granuloso, né, ou rugoso, que é aquele que vai ter ribossomos aderidos à superfície, né, dentro das bolsas, vai auxiliar na produção de proteínas, ok? E essas proteínas, obviamente, né, serão levadas para fora da célula, ok? Além dessas proteínas, é aqui que serão formadas as enzimas que vão ser encontradas dentro dos lisossomos. Lembram que enzimas são proteínas que auxiliam na quebra ou na formação de uma substância. Então, se eu produzo proteínas dentro do retículo endoplasmático rugoso, eu também produzo enzimas, ok? Enquanto que no retículo endoplasmático liso, que não tem ribossomo aderido, a gente vai encontrar a produção de lipídios no geral, tá? Então, aqui vocês têm alguns exemplos, ácidos graxos, fosfolipídios, que formam a membrana da célula, né? Esteroides, que vão ser importantes para a formação de hormônios. Por isso que a gente encontra bastante o retículo endoplasmático liso, tá? Nas células das gônadas sexuais, então testículo e ovário, porque é ali que vão ser produzidos os hormônios, tá? Que são a base de esteroides, né? Testosterona, progesterona, tá? Progesterona e estrógeno. Você sabe o que é dar branco em uma professora de biologia? Isso é triste. Gente, então, os hormônios sexuais, tá? Por isso que são encontrados aqui nas gônadas. E em células do fígado, porque além de produzir lipídios, lembram, lipídios com liso, tá? Essa organela, ela vai ser como um detox, ok? Então, todas as substâncias tóxicas, elas são degradadas dentro do retículo endoplasmático liso. Como o fígado é o órgão que faz a degradação dessas substâncias tóxicas, o que seria uma substância tóxica? Álcool, algum tipo de remédio que a gente consome, né? Quebrar a amônia que a gente produz, ok? Então, tudo isso vai acontecer dentro do retículo endoplasmático liso. Por isso, esses são os dois lugares que a gente encontra essa organela mais desenvolvida, ok? Maior. E aí depois a gente tem os ribossomos, né, fofinhos. Os ribossomos, então, a função deles é muito simples. Como eles estão lá no retículo endoplasmático granuloso, que produz proteínas, eles também são responsáveis pela produção de proteínas. Então, eles são formados por duas, tá, subunidades, uma pequena e uma grande, e elas se unem quando encontram RNA. Então, elas aqui no meio vai ter a fita de RNA, ok? E aí o ribossomo vai lendo essa fita para fazer a produção de proteínas.
Já o complexo de Golgi é aquele que vai apresentar, então, algumas membraninhas, né? Então, a gente pode ter de 6 a 20, ok? Empilhadas, uma do ladinho da outra. E é nessa região que vai acontecer um monte de coisa, tá? Então, primeiro, vai sintetizar carboidratos. Então, eu já sei aonde eu produzo proteínas, que é no granuloso. Eu já sei aonde eu produzo lipídios, que é no liso. E agora eu sei onde eu produzo os açúcares, os carboidratos, que é no complexo de Golgi. Além disso, essa organela vai ser responsável por empacotar substâncias para que elas possam ser secretadas pela nossa célula. Então, elas vão englobar as substâncias em uma estrutura parecida com a nossa membrana plasmática, tá? Para que elas possam sair de dentro da célula. Então, quem é responsável pela secreção, armazenamento, transporte de substâncias é o complexo de Golgi, tá? É aqui dentro que eu vou formar os lisossomos. Lembrando, as enzimas foram formadas lá no retículo endoplasmático granuloso. Aqui no complexo de Golgi eu vou formar a organela, os lisossomos. E outra função importante deles é formar o acrossomo do espermatozoide. Gente, então o acrossomo do espermatozoide, para vocês lembrarem, é essa região aqui na frente, né? É uma vesícula mesmo, cheia, tá? De enzimas que são responsáveis por quebrar, por romper a camada de gordura do óvulo, ok? Quem forma essa estrutura, então, são, né? É o complexo de Golgi. Para ficar mais fácil, para entender esse conceito de acrossomo do espermatozoide, eu coloquei aqui duas imagens. Então, essa estrutura redonda é o óvulo, que é o gameta feminino. E essas estruturas aqui que chegam até o óvulo são os espermatozoides. Então, vocês podem olhar, primeira coisa, que o óvulo é bem maior em comparação ao espermatozoide. Como chegam vários espermatozoides no óvulo, não existe a possibilidade de 2 espermatozoides entrarem, tá? Ah, mas e se entrar? Se entrar, vai acontecer um aborto espontâneo. Não tem condições de vida quando entram 2 espermatozoides, certo? Então, para entrar um espermatozoide, o que vai acontecer? Chegaram vários. Aquele que primeiro romper essa camada de gordura que vocês podem observar aqui do lado, tá? O primeiro que romper essa camada é aquele que vai conseguir entrar e fecundar esse óvulo. Quando o espermatozoide chega, ele começa a liberar todas essas enzimas que estão lá no acrossomo dele. E essas enzimas fazem a digestão da camada de gordura e fazem literalmente um buraco. E aí sim o espermatozoide vai depositar o material genético que ele trouxe dentro do óvulo, tá? Em momento nenhum, outros espermatozoides vão conseguir entrar, porque o óvulo vai criar uma barreira. É como se essa membrana aqui, essa camada de gordura, ela ficasse totalmente rígida depois que o primeiro espermatozoide entrou, certo? O complexo de Golgi, ele vai apresentar duas regiões, tá? A face, que a gente chama de cis, e a trans. Então, a cis é aquela que está voltada para o retículo endoplasmático granuloso. Então, é aquela que vai receber as proteínas ou as enzimas do retículo endoplasmático granuloso. Então, elas entram pela face cis, ok? Aqui dentro vai acontecer o empacotamento dessas substâncias. Então, é o complexo de Golgi que vai empacotar elas, tá? E vai produzir vesículas, lembra que eu falei para vocês, né? Que vão ter uma estrutura parecida com a da nossa membrana plasmática, ok? Essa região aqui que vai fazer a liberação dessas substâncias que foram produzidas ali dentro, foram empacotadas, a gente vai chamar de face trans, tá? Então, trans voltada para a membrana plasmática, cis voltada para o retículo endoplasmático granuloso, ok? Gente, então, para ficar claro, para a gente finalizar a aula de hoje, tá? O complexo de Golgi, ele tem algumas funções. A principal dela é fazer secreção. Além da secreção, ele vai empacotar substâncias e vai transportar elas, certo? Junto com isso, ele pode produzir carboidratos
e também ele vai formar o acrossomo do espermatozoide e os lisossomos. Então, como que acontece? As proteínas, elas são formadas lá no retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, tá? Eles são colocadas dentro de vesículas e vão para o complexo de Golgi. O que o complexo de Golgi faz? Coloca elas dentro de uma estrutura parecida com a nossa membrana plasmática. Então, ele empacota essas substâncias para elas poderem ser eliminadas da célula, tá? Aí ele forma o que a gente chama de vesícula de secreção. O que é uma vesícula de secreção? É aquela que vai poder passar pela membrana plasmática para sair de dentro da célula. Isso daqui a gente também pode chamar de grão de zimogênio. O que seria isso? Seriam enzimas empacotadas dentro dessa estrutura que precisariam de uma alteração para funcionarem. Então, geralmente, elas precisariam estar dentro de um lisossomo para daí sim terem a sua função, ok? Então, às vezes vai aparecer. E aí sim essa substância vai poder ser eliminada da célula, ok? Então, tem que acontecer tudo isso daqui para a gente secretar qualquer coisa que seja produzida dentro da nossa célula. Pessoal, não esqueçam de registrar no caderno a função de cada uma dessas organelas que a gente viu hoje, porque na próxima aula a gente vai continuar esse conteúdo, ok? Se ficou alguma dúvida, por favor, me mandem lá no chat e a gente vai conversando, ok? Qualquer coisa eu posso responder no vídeo da próxima aula. Beijos e um ótimo final de semana para vocês!